Vamos iniciar esta edição falando do Covid-19. Está confirmado o primeiro caso de coronavírus em Cuiabá. O paciente está internado no Hospital Santa Rosa e esteve recentemente na Itália. O primeiro resultado do exame, feito nas amostras biológicas do paciente, deu positivo, mas ele será submetido a um exame de contraprova. E o prefeito da capital e secretário de Saúde concederam coletiva hoje sobre medidas contra o coronavírus. A gente conversa ao vivo com a repórter Nayana Bricá, que está no Palácio Alencastro e tem mais informações. Boa noite, Nayana. Oi, Haroldo, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. Como você já adiantou, esse paciente fez um primeiro exame preliminar e foi constatado o vírus. Ele agora precisa passar por uma contraprova, um exame que vai ser, na verdade já foi coletado. Esse resultado deve sair em aproximadamente 24 horas. A Prefeitura de Cuiabá realizou hoje uma coletiva de imprensa e o prefeito fez um decreto com algumas orientações à população e também com algumas mudanças nas atividades aqui. Eu estou ao vivo com o secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho. Ele vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre esse decreto. Secretário, quais são as orientações que o prefeito fez nesse decreto que vocês divulgaram hoje à tarde? Boa noite, obrigada pela participação ao vivo aqui com a gente. Boa noite. Esse decreto, na verdade, ainda é de contenção para uma proliferação ou não da virose. Então a gente está nos preparando, a Prefeitura já está preparada desde janeiro com relação a essa matéria. Nós temos feito fluxo e todos os procedimentos de contenção e de tratamento com os pacientes ou possíveis infectados por essa virose. Qual é a unidade de referência no tratamento aqui, caso a doença se propague aqui em Cuiabá, secretário? Será o antigo pronto-socorro de Cuiabá, que nós já estamos desativando algumas cirurgias eletivas para poder preservar leitos de UTI e leitos de retaguarda para quem necessitar. Que cirurgias são essas? E só para a gente entender melhor, como que vai funcionar isso? Quantos leitos? A pessoa que tem sintomas, ele procura que unidade aqui em Cuiabá? Ele tem que procurar as unidades básicas ou as unidades secundárias, policlínicas ou UPA. Então, delas, ele vai ser referenciado ou não para chegar até ao pronto-socorro. Lembrando, muito claro, que pouquíssimas pessoas vão precisar chegar ao pronto-socorro, já que ela é uma virose que tem uns sintomas muito claros e básicos e não existe um tratamento específico para ela. É só o tempo e é só o retorno da imunidade do próprio paciente para poder deixá-la a ser expelida dentro do organismo. Então, por isso, não há um remédio específico, não há nada disso. A pessoa tem que ter repouso, bastante hidratação e antes de tudo, a gente tem que trabalhar na contenção, não deixar que a virose se propague. Para isso, existem as novas etiquetas de cumprimento social, existe a questão de higienização pessoal cada vez mais aprofundada, lavar bem as mãos, não frequentar ambientes onde tem aglomerado de pessoas, não frequentar locais onde você tenha que pegar nos locais sem depois ter um álcool gel para poder limpar as mãos, desinfectar as mãos. E muito menos chegar em casa e abraçar seus filhos, as pessoas, sem antes fazer a higienização desse introito na sua residência. Secretário, nesse decreto de hoje, vocês recomendam isso bastante, evitar aglomerações, mas o município decidiu, por enquanto, não suspender as aulas e eu queria saber em relação também à questão de quem depende do transporte coletivo. Vocês vão fazer algum contato com essas empresas que administram, até mesmo para higienizar melhor ou colocar mais veículos para diminuir o fluxo de passageiros? Não, a questão do fluxo, do número de veículos não compete ao município, compete sim ao MTU, né? É ele que faz isso. Mas de qualquer maneira, nós já estamos fazendo, tanto na mídia interna dos ônibus, como também dos pontos de pegar os ônibus, de interceptação. Nós temos feito higienização melhor, temos aprofundado nessa comunicação e temos comunicado cada vez mais à população de qual a sua parte a fazer. Se a população fizer esse deverzinho de casa, pode ficar tranquilo que a síndrome, a epidemia vai passar muito rápido para o Cuiabá, para o Mato Grosso. Agora sobre esse paciente que está internado numa unidade particular aqui, o município está acompanhando, esse exame de contraprova vai ser feito onde? Tem um prazo já para sair o resultado? Esse exame de contraprova é feito pelo laboratório do Estado.
Nós somos o mecanismo de coleta desse material, já foi feita essa coleta, e amanhã o Estado deve dar parcialmente o resultado deles, que são para as outras viroses. Se for HN1, se for alguma outra gripe ou tipo de uma influenza, ele já vai dar o resultado, já elimina-se o codivírus. Agora, se não for, aí vai ter que ser enviado para São Paulo. São Paulo faz a contraprova e aí nós teremos o resultado em 48 horas ou 72 horas depois de amanhã. Muito obrigada, então, pelas informações e pela participação ao vivo aqui com a gente. Como eu disse, esse paciente que já passou por um exame preliminar e deve passar pela contraprova, ele está internado em uma unidade particular aqui da Secretaria, aqui da Prefeitura de... Ele está internado em uma unidade particular aqui de Cuiabá e deve passar por esse exame de contraprova. É um paciente que esteve recentemente na Itália, ele tem 48 anos e mora aqui em Cuiabá. Haroldo, a gente continua acompanhando toda essa situação para saber o resultado desse exame de contraprova, que é uma das orientações do Ministério da Saúde para ser feito em todos os pacientes que apresentam os sintomas. E só lembrando que Mato Grosso tem 14 casos suspeitos que ainda estão em análise.